Pronto. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma de nossas conversas semanais. Nesta semana, eu estou propondo lá a vocês uma pequena leitura de uma reflexão, tá? Sobre o trabalho dos professores no desenvolvimento das habilidades na escola pública, tá? Porque a gente está discutindo, né, esse aprimoramento e essa prática das habilidades, e a gente tem a tendência a achar que na escola pública, pelas condições e pelo contexto, né, a escola poucos recursos tem, na grande maioria das vezes os alunos também têm maiores dificuldades, mas isso é só realmente um pensamento. Então, o que o professor precisaria fazer, na verdade, é adaptar, né, as atividades e os exercícios para a realidade dos alunos. E nós já conversamos sobre isso. Então, como nós vamos agora, na partir da próxima semana, começar a falar de reading e depois de writing, quer dizer, nós estamos deixando, né, aquelas duas primeiras skills para trás, vamos dizer assim, eu resolvi, boa noite, Rose, eu resolvi colocar essa reflexão lá para vocês, porque ela faz um questionamento sobre o reading, que é a nossa próxima habilidade. Então, para nós podermos, de alguma forma, embasar essa reflexão de vocês um pouco mais, eu vou colocar aqui para vocês algumas perguntas que eu gostaria que vocês opinassem, tá? Vejam se vai dar para vocês verem quando eu compartilhar, tá bom? Eu já coloquei numa fonte bem grande para vocês poderem ver bem. Tá dando para ver? Todos conseguem ver a tela agora? Sim. Certo. Sim, professor. Muito bem. Então, eu coloquei aí algumas perguntas, tá? E a intenção aqui, junto com essa leitura que vocês vão fazer lá na plataforma, é tentar direcionar vocês para a ideia que nós devemos ter dessa habilidade de leitura, tá? Vocês, com certeza, lembram, né, que nós já falamos sobre isso um pouco, mas vamos falar mais lá na aula de metodologia, né, da língua portuguesa, que a leitura ela é um instrumento extremamente importante nesse trabalho das habilidades, tá? Porque é o que mais nós vemos nos livros, nos materiais, né? É o que mais o professor usa na maioria das vezes. E mesmo quando você faz uso de uma tirinha ou de uma charge, tem lá pequenos trechos que o aluno precisa ler, né? Então, a leitura, ela é uma habilidade muito permanente, vamos dizer assim, né? Muito presente. Permanente não é o melhor adjetivo, mas presente, certo? Porque essa linguagem verbal é a que nós mais utilizamos, tanto faz escrita quanto falada, né? Então, eu estou colocando aí essas perguntas e eu gostaria que vocês discutissem um pouco comigo a opinião de vocês sobre elas, tá? Lá na plataforma, vocês têm um pequeno parágrafo em português e em inglês, tá? Para que a gente possa também treinar um pouco a leitura em inglês de vocês, tá? Já que é o foco da nossa disciplina. Então, a gente parte desse pressuposto, tá? Normalmente, nós temos a tendência a achar que quando nós estamos trabalhando numa escola pública, tem que tudo ser diferente da escola privada. E isso não é verdade, tá? O trabalho dos PCNs, o trabalho das habilidades deve ser igual. O que muda é essa adaptação à realidade, tá? Que muitas vezes precisa ser
vamos dizer assim, um pouco mais flexível, ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: qual é a habilidade mais importante? Quem quer se manifestar? A habilidade entre as 4 ou só entre as duas agora Não, que a as gente falou? 4. Aquelas 4, tá? Ouvir, falar, ler e escrever. São as 4 habilidades que nós conhecemos, né, e que estão lá no parágrafo de vocês. Nós estamos falando das habilidades todas. Qual é a mais importante? Oi, Rose? Diga, Leonardo, você ia falar? Ela falou, eu acredito também que seja leitura, né? Porque você desenvolvendo a leitura, eu acredito que as outras, né, acabam se aprimorando, né, depois com o tempo. A escrita, você acaba melhorando se você lê bem, né, você lê constantemente, você escreve melhor, assim. Vocês estão falando um pouco distantes do microfone. Não está dando para distinguir aquilo que vocês estão dizendo. Qual foi a habilidade que vocês disseram que era mais importante? A leitura. Ouvir. Ouvir. Agora que eu consegui te ouvir, Rose. Mais alguma opinião? Bom, como nós já... Para mim é só ouvir. É ouvir? É. Vocês teriam uma justificativa para o que vocês estão dizendo ou vocês estão apenas escolhendo uma? Eu acredito que ouvir seria a habilidade mais primária, né? Acho que a mais importante na minha concepção é a leitura. Porque eu acredito que é a mais difícil, né? Mas assim, a princípio, mas se você, quando aprendida e quando aprimorada, eu acredito que as outras acabam sendo até desenvolvidas de maneira até melhor, vamos dizer assim. Entendi. Vejam bem. Diga, Lázaro, pode falar. É uma pesquisa recente que a gente, né, a gente aprende, a gente consegue aprender melhor quando a gente está dando uma aula, né? Porque normalmente a gente está trabalhando ali, pode estar trabalhando ali a leitura e também né, você falar, né, tá expondo ali. Então, mesmo que você está dando uma aula, você aprende mais que está só lendo ou só ouvindo. Certo. Bem, nessa visão, tá, do método comunicativo, nós costumamos manter as 4 habilidades no mesmo patamar de importância, tá? Não se costuma fazer nenhuma delas se sobressair sobre as outras, porque vejam bem o que acontece. Você não pode, se você analisar o mundo real e se você pesquisar o cérebro humano, você não pode separar essas habilidades. No fringir dos ovos, né, no final das contas, a gente não consegue separar as 4 habilidades. Elas estão todas ali misturadas no mesmo universo, tá? A gente pode até, por exemplo, né, dizer que o listening é a mais primária porque é aquilo que a criança faz de imediato. Porém, existem algumas teorias, né, algumas pesquisas, que ainda não são teorias na verdade, que dizem que quando a criança abre os olhos, ela também faz leitura visual. E que é exatamente essa leitura que provoca as reações que ela tem. Então, ela tem estímulos visuais. Enfim, existe aí uma série de discussões que não vem ao caso agora.
no método comunicativo, tá? Nessa visão do método comunicativo, nós pensamos nessas habilidades como sendo orgânicas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você não aprende uma de cada vez, que você não desenvolve uma de cada vez. Na verdade, você faz isso apenas para efeito pedagógico, para efeito didático, tá? Mas quando a gente diz multi-skills, lá naquela ideia que a gente já conversou aqui, o que nós estamos fazendo é justamente embolar, vamos dizer assim, todas essas habilidades. Você pode começar com uma, mas no mundo real, você não usa apenas uma separada das outras, tá? Então, quando você escreve, por exemplo, você também lê, certo? Então, quando a gente escreve, a gente está lendo silenciosamente, né, enquanto se escreve, mas estamos lendo, tá? Então, nós costumamos dizer que não há uma habilidade mais importante do que a outra, certo? Elas têm características diferentes, mas elas são todas importantes no mesmo nível, tá bom? Muito bem. A segunda pergunta diz assim: qual é a habilidade mais primária? Qual é a habilidade mais primária? Eu acho que eu acabei enrolando vocês, né, um pouco, porque eu acabei de dizer que quando você nasce, que você abre os olhos, né, você tem estímulos visuais, né? Qual é a habilidade mais primária? Não tenham medo, podem falar. Ouvir. Ouvir. Todos concordam? É porque a criança, apesar de ela, né, a primeira coisa que ela faz é abrir os olhos, né? Mas assim, vamos dizer assim, em termos de linguagem, eu acredito assim que seria a ouvir, a audição seria a primeira. Ela vai internalizando, né? Com o tempo, vai aprendendo a língua, né? Entendi. Rose? É um processo. Eu creio que seja o ouvir também, porque a criança, ela sempre observa os adultos na questão dos sons. Aquilo que chama atenção, que é interessante, ela repete. Certo. Eu vou por esse lado aí. Ok. Mais alguma opinião? Eu acredito, é assim, é uma sequência, né? Ela primeiro ouve, depois fala, depois aprende a ler, depois aprende a escrever. Não, tudo bem. Esse aprendizado aí é que é o ponto, né? Nós não estamos falando apenas do aprendizado, né? Nós estamos falando do desenvolvimento das habilidades. Então vejam que mesmo a criança abrindo os olhos, né, logo que nasce, ela antes de abrir os olhos já está ouvindo os sons do mundo exterior, né? Então, na verdade, segundo os fundamentos da metodologia, que são corroborados pelas neurociências e por outras teorias, né, por outras ciências, o que nós fazemos primeiro é ouvir, tá? E isso não depende da nossa opinião, certo? Isso é a função do cérebro. Então, a primeira coisa que o cérebro faz é ouvir, tá? Embora eu volto a dizer a vocês, no mundo real, tá? Nós não conseguimos separar isso. Então, quando você sai à rua, você está ouvindo, lendo, falando. A única habilidade que você talvez consiga separar das outras é a redação, que não é sempre que você está realmente escrevendo, né? Mas as outras três, você está utilizando o tempo inteiro juntas. Não dá para separá-las, tá?
mesmo que essa leitura não seja exatamente verbal, né? Ela pode ser visual, correto? Mas, segundo a neurociência, né, a neurolinguística e as outras ciências que estudam as manifestações da linguagem, né, a linguagem, o que o nosso cérebro faz primeiro é ouvir. Mesmo que ele possa não distinguir os sons de imediato, tá? Então, é por isso que, por exemplo, se você está aprendendo uma nova língua e se você tem a oportunidade de ir para o país onde essa língua é nativa, você com certeza terá melhor aproveitamento porque você estará em contato permanente com esse mundo exterior, certo? E aí, o que é que acontece? Por exemplo, você está estudando inglês, aí você vai para Nova York, aí está tudo certo. Se de repente você vai visitar o Harlem, né, ou o Soho, mas mais o Harlem, você vai ter problema. Você não vai conseguir entender as coisas que estão lhe dizendo. Aí o que é que acontece? Você precisa de algum tempo para ajustar a sua audição, certo? E isso significa que você vai conseguir absorver a linguagem pela audição, antes de qualquer outra coisa, tá? Então, nós podemos dizer, neste caso, que a habilidade mais primária é o listening, tá? E aí nós vamos para a terceira pergunta. Qual é a habilidade mais permanente? Aí complicou, né? Qual é a habilidade mais permanente? Existe uma habilidade mais permanente? Eu acredito que todas elas, eu acredito, quando aprendidas, eu acredito que todas estão no mesmo nível, assim. Sim. Eu acho que elas não acabam vamos dizer assim, Não se tem uma mais deteriorando. permanente que a outra, né? Não acredito. Na tua Quando opinião. aprendidas, realmente eu acho que... Mais alguma opinião? Mais algum comentário? Essa é uma pergunta um pouco complicada, né? Por quê? Quando nós pensamos em habilidade mais permanente, nós temos vários ângulos de análise, né, de visão dessa palavra permanente. Porque nós podemos estar pensando, por exemplo, em frequência, tá? Então, qual é a habilidade que nós utilizamos com mais frequência? Se nós estivermos pensando no mundo escolar, no mundo acadêmico, nós diríamos a leitura, né? Porque é o que nós mais fazemos dentro da escola, é ler, tá? Então, a leitura, ela é uma habilidade muito acadêmica. Porém, se nós sairmos do mundo escolar, do mundo acadêmico, a habilidade que nós mais utilizamos é o listening e o speaking, que é o que nós fazemos com mais frequência ao longo do nosso dia, certo? Então, nós temos muitos ângulos aí de análise para essa pergunta. Acontece que, se nós estivermos pensando em permanente, tá? Em função de uma função orgânica, de uma função biológica cerebral, se você não tiver tido nenhum trauma, se você não tem nenhum problema de saúde, se você é uma pessoa sadia, tá? Todas essas habilidades estão ali, tá? Ao longo da vida toda de vocês. O que acontece é que, com o passar do tempo, se você não exercita o seu cérebro acaba esquecendo
de alguns detalhes, né? De algumas coisas. E esse esquecimento, ele é muito mais, vamos dizer assim, intenso nessas funções ou nessas habilidades de ouvir e falar, certo? Então, muitas vezes, quando você está com essas habilidades, vamos dizer assim, mais fracas, a habilidade de leitura, ela continua forte, tá? Então, se nós estivermos pensando no mundo escolar, nós iríamos responder leitura. Agora, no mundo real, o que nós mais fazemos é ouvir e falar. Vocês vão ver lá no texto, né, no parágrafo que eu coloquei lá para vocês, que se você mudar essa palavra, né, em vez de permanente, se você usar um outro adjetivo, você vai acabar sendo direcionado para uma outra visão de resposta, tá? E aí seria bom que vocês refletissem um pouco e tentassem comparar com aquilo que nós estamos conversando agora, certo? Se você é simples, né? Você ouve e fala 24 horas do dia. Agora, ler, você não faz com tanta frequência, a não ser que você esteja no mundo escolar. Hoje, tá? Se nós formos pensar nessa coisa de mundo virtual, né? de usar a web, né? Para poder trabalhar e produzir e dar aulas e etc., talvez o grau de intensidade de leitura tenha aumentado muito, certo? Mesmo fora do ambiente escolar. Então, no ambiente profissional, por exemplo, muito provavelmente as pessoas estão lendo muito mais do que antes. Porém, o listening e o speaking continuam sendo para sempre, a não ser que você sofra um acidente, um trauma, né? Que você tenha algum tipo de problema fisiológico para que isso se altere, tá? Mas, se não, essas duas habilidades também são mais permanentes. Talvez elas não sejam, ou não seriam elas duas a resposta para a pergunta que está lá no texto de vocês. Então, aí vocês podem tentar fazer uma comparação, tá? Entre o que está lá, a palavra que o autor usa lá no texto, e o que nós estamos conversando aqui. Alguns autores costumam questionar, né, sobre a habilidade mais difícil de desenvolver. Aí nós temos que pensar língua materna, língua estrangeira, certo? Se nós pensarmos de forma orgânica, a resposta seria a mesma. Agora, se nós pensarmos em termos didáticos e pedagógicos, nós já vimos aqui que o listening é realmente a habilidade mais difícil de você adquirir, desenvolver. Exatamente por causa desse código que nós já temos. Se você vem desde cedinho, como é o caso do bilinguismo, das escolas bilíngues, né? Isso vai se minimizando. Agora, se você já está com a primeira língua completamente adquirida e sedimentada, vai ser um pouco difícil se ambientar com o sistema fonológico de um outro idioma. Então, é por isso que o listening se torna a habilidade mais difícil de adquirir e desenvolver. Tá ok até agora? Se vocês tiverem algum comentário ou alguma contestação, falem, tá? Bom, a outra pergunta é assim: qual é a habilidade que se desenvolve melhor
de forma autônoma? Eu acredito que seja a fala, né, o speaking. Você, Preste a, atenção na pergunta, hein? Qual é a habilidade que se desenvolve melhor de forma autônoma? Vamos pensar um pouco nessa pergunta, né? Nós podemos falar sozinhos? Se nós falamos sozinhos, nós estamos desenvolvendo a habilidade de speaking? Não, porque não há uma comunicação. Isso. Não existe uma interação, né? Você pode até falar com você mesmo, mas isso não é a melhor maneira de desenvolver speaking, certo? Porque nós estamos falando aqui de speaking, não é apenas a dicção, né? Não é apenas você verbalizar coisas, mas é você ter essa interação que produz significado, né? Que produz sentido. Então, qual é a habilidade que nós conseguimos fazer sozinhos? Tem duas. Eu acredito que seja o listening, né, e o reading. Listening e reading. Alguma outra opinião? Novamente, se você olhar para o ambiente escolar, né, para aquela coisa de você ouvir um áudio, certo? Você pode dizer assim, eu estou sozinho, ouvindo um filme, uma música, estou lá sozinho. Mas tem alguém cantando, né? Tem alguém falando no filme. Então, na verdade, você só desenvolve listening se houver alguém falando. Então, você não desenvolve essa habilidade sozinho. A única habilidade que você pode desenvolver de forma mais autônoma, porque, na verdade, nenhuma delas, se você for pensar bem, né? Se você for pensar na origem da mensagem, nenhuma delas seria assim. Mas a habilidade que você consegue desenvolver com mais possibilidades de forma autônoma é o reading. Porque é você que está interagindo com o texto, certo? É claro que alguém escreveu esse texto, tá? Mas pode ter sido você mesmo. Então, embora a visão possa ser essa habilidade de leitura, ela depende única e exclusivamente de você. Então, até algum tempo, né, nós achávamos que ler era uma atividade passiva, mas nós sabemos hoje que não é assim. A leitura, ela é uma habilidade, né, ela é uma atividade ativa. Você interage com o texto, certo? Você produz algum efeito sobre aquele texto e o texto sobre você. Porém, quando nós dizemos que o reading é a habilidade autônoma, que depende mais individualmente de você, tá? Quer dizer, ela depende só de você, correto? É nessa visão que nós podemos afirmar que a habilidade de leitura é a habilidade que você consegue desenvolver melhor de forma autônoma. Quer dizer, você não precisa de muitos recursos, tá? É só você só depende da sua interpretação, da sua leitura, certo? E vocês vão ver, quando nós falarmos de reading mais à frente um pouco, que é uma visão bem simples, talvez seja a habilidade mais simples da gente analisar
naquela separação, né, naquela distinção entre exercício e habilidade, tá? Então, a habilidade, essa é uma coisa já pacífica, tá? A habilidade que nós conseguimos desenvolver melhor, de forma autônoma, quer dizer, por nós próprios, sozinhos, nós mesmos, é a leitura, tá? Nós vamos voltar a esse ponto quando nós estivermos falando de leitura, correto? Mas o efeito que o texto faz sobre você, a interação que você tem com o texto, ela é sua, ela é única, ela é individual, tá? Dentro daquilo que preconiza a teoria da recepção, certo? Então, eu posso ler um texto e atualizar esse texto de forma completamente diferente, inclusive do próprio autor, que teve lá um objetivo, né, uma intenção na hora que produziu o texto. Mas, por exemplo, Romeu e Julieta, certo? Foi escrito há mais de 1000 anos atrás. Se eu for ler Romeu e Julieta hoje, o efeito que ele vai produzir em mim será totalmente diferente do efeito que ele produziu nas pessoas daquela época, ou de algum tempo atrás. E ainda assim, ele será diferente do efeito que ele vai produzir em cada um de vocês. Então, a leitura, nós podemos dizer, afirmar, que é a habilidade mais autônoma de todas elas. Por isso que ela é utilizada com tanta frequência, tá? Porque a gente pode realmente dar ao aluno a oportunidade de autonomia em relação à leitura, certo? É claro que nós vamos ver, como vocês vão ver, nós temos que desenvolver alguns aspectos, alguns critérios dessa leitura, tá? Dessa habilidade. Muito bem. Finalmente, e já, né, talvez respondida também, qual é a habilidade que pode ser desenvolvida sozinha? Aí não é a mesma coisa da letra D, tá? Quer dizer, a única habilidade que pode ser desenvolvida separada das outras. As outras estão todas ali juntas e misturadas. Mas tem uma que você pode desenvolver sozinha. Nós já falamos isso um pouco mais atrás, mas vocês lembram qual é? Seria escrita? A Writing, né? escrita. Todos concordam? Eu não recordo. Oi, Rose? Eu não recordo desse momento que o senhor Uhum. comentou anteriormente. No momento eu não me recordo. Tá certo. Alguma outra opinião? Só Leonardo e a Rose que falam, né? O resto tudo perdeu a língua. Qual é a habilidade que pode ser desenvolvida sozinha? É a habilidade da escrita, tá? É o writing, certo? Por quê? Porque escrever um texto, produzir um texto, depende da sua ideia, das ideias que você tem, do seu repertório e da sua lógica, né? Da sua intenção. Então, produzir um texto depende somente do seu cérebro, tá? Da sua observação, certo? E da sua capacidade, do seu repertório para produzir esse texto.
Então, nós dizemos, né, eu vou reiterar aqui, nós não podemos, no mundo real, separar as habilidades, tá? Nós fazemos todas elas, nós usamos todas as nossas habilidades juntas. Agora, de forma pedagógica, de forma didática, né? Academicamente falando, a habilidade de escrever é a habilidade que você pode separar das outras, se for o caso, né? Então, escrever ou produzir um texto, claro que depende de outras coisas que você já fez antes. Um tema, uma discussão, né? Uma análise, uma reflexão. Porém, ela não depende necessariamente de outras habilidades para acontecer. Por exemplo, um texto psicografado, certo? Depende da capacidade ou do dom que a pessoa tem de se comunicar com os espíritos, né? E de escrever. E mais nada. Certo? Então, essa habilidade de escrever é uma habilidade que você pode desenvolver separada das outras, sozinha. Certo? Entenderam, gente? Olha, essa discussão, ela é um pouco complexa, correto? Por quê? Porque, organicamente falando, como eu já mencionei aqui, todas as 4 habilidades existem em conjunto, juntas. Tá? A gente não pode compartimentar essas habilidades. Tá? O nosso cérebro, ele age em conjunto. Tá? Ele faz tudo em conjunto. Você não diz, olha, agora você vai só ouvir. Tá, agora você vai só falar. Não. No mundo real, tá? No mundo acadêmico, você pode fazer essas pequenas discussões com essas reflexões referentes a essa separação, né, ou a essa análise individual das habilidades. Certo? Bem, então, ó, essa semana vocês têm lá uma atividade que não tem pontuação, tá? Então, vocês já sabem como funciona. Hoje, no restante do horário, eu estou lá no chat. Na quarta-feira também, caso vocês precisem perguntar alguma coisa. Na próxima semana, nós já vamos começar ao nosso conteúdo, né, as nossas atividades referentes ao segundo NPC. E vamos começar, então, a falar das 2 outras habilidades, reading e writing, separadamente. E depois nós vamos, então, colocá-las juntas, né? Primeiro 2 a 2 e depois todas juntas. Então, eu vou parar aqui a apresentação, tá? Vamos interromper aqui a nossa gravação.